falar um pouquinho dos juros nos Estados Unidos. A decisão tão esperada da queda dos juros por lá veio e relativamente arrojada essa decisão por parte aí, né, do Federal Reserve. A pressão inflacionária também parece que está diminuindo com esses últimos dados de setembro. Como é que fica o cenário para os Estados Unidos, para a economia americana, para esse último trimestre do ano? Pois é, né, Paulo? Finalmente a gente consegue mudar um pouco o assunto aqui. A gente teve o corte de juros, como você falou, tão esperado. Veio maior, né, do que alguns analistas previam, veio uns 0,5 ponto percentual. Tinha aquela disputa se ia ser 0,25, 0,50. Eu, inclusive, eu estava, acho que no campo de 0,25. Mas o Powell ele deixou claro que ele não vê nenhum problema na economia americana para fazer esse corte maior, né, do que o esperado. Porque muitas vezes os analistas pontuavam que se você fizer um corte além do tradicional, do 0,25, indicaria provavelmente que a economia americana está entrando num período mais recessivo, numa desaceleração um pouco mais importante. Mas o Powell deixou claro que não é isso que ele está vendo hoje lá, nem ele, nem os outros membros do Fed, mas ele levantou alguns pontos que, se eles tivessem com o dado de emprego de julho anteriormente, talvez eles já tinham cortado em 0,25 antes. Então é como se fosse dois cortes, né? Foi um postergado um corte e aí ele fez um corte só de 0,50. Então, acho que, por hora, não parece nada problemático, né? Os últimos números da economia americana mostram uma economia ainda crescendo ali por volta de 3% anualizado. Os números de emprego, né, teve essa piora recente, mas ainda um número historicamente muito baixo, 4,4%. Então, parece que o Fed vai começar a cortar os juros. Agora vai ficar de novo aquela questão, será que é quanto o mercado precifica? Hoje o mercado está precificando uns juros no final de 2025 abaixo dos 3%. E o Fed, né, nessa última reunião, eles liberaram o sumário de projeções econômicas, que é aquela visão que eles têm a respeito do PIB, da própria taxa de juros, e eles veem o juro acima de 3 no final do ano. Então a gente ainda tem uma disputa aí entre investidores e Fed para ver como é que vai ser o corte. Mas, a partir de agora, a tendência é que venham novos cortes de juros. O Fed ele também deixou claro, né? O Jerome Powell falou que ele não está com um caminho pré-definido, não vai ser que ele vai fazer cortes de 0,50 a partir de agora, deve vir 0,25 nesses próximos meses, a não ser que a economia americana piore e precise, de fato, de um corte um pouco mais rápido. Mas, aparentemente, a economia segue caminhando bem, com algum problema aqui e acolá, mas nada muito significativo por enquanto.